Nós estamos aqui no velório do Euro Tourinho, jornalista rondoniense, fica marcado na história de Rondônia. Estou aqui com a filha dele, a única filha de Euro Tourinho, Eurli, inclusive que era o pseudo que ele utilizava quando escrevia, né, Eurli? A coluna social, uma das primeiras colunas sociais no jornal. O que representa o Euro exatamente em toda essa história de Rondônia? Pois é, né? Eu sou a sétima de 9, né? Ele esperando sempre por uma mulher e vinha homem, homem, homem. Eu fui a sétima e depois mais 2 homens, que não chegou a minha companheira, né? Mas meu pai foi um homem sempre ilibado, de uma ética ímpar, né? E passou para todos nós isso, né? Ter caráter, uma personalidade forte e que a gente levasse a vida, né, em conformidade com o que com o que ele deu para nós, né? Educação, estudos, e é isso que a gente está ficando depois dele nos deixar, né? Será que foi uma homenagem realmente a você, única mulher dos filhos? Foi essa homenagem que ele deu com o pseudo aí escrevendo, inclusive, para o jornal. Exatamente, exatamente. Então, depois vieram mais 2, foi quando ele começou a escrever, né, no jornal e ser o diretor. E passou anos, muitos anos, né, fazendo essa coluna dentro da sociedade de Porto Velho. Vocês também participavam diretamente com ele? Sim, ele era uma pessoa muito festiva e minha mãe também junto com ele, então todos nós estávamos sempre juntos. Nas homenagens, todos os filhos sempre participavam, apesar de alguns já estarem estudando fora, que todo mundo foi estudar fora, todos tiveram oportunidade, né, que ele também teve, muito jovem, e ter que segurar uma família com pouca idade, né? Mas ele conseguiu, junto com a minha mãe, que foi uma guerreira, né, junto com ele, deixar esse legado. Na verdade, a fragilidade dele veio mais com a perda da sua mãe, né? Inclusive. Foi, depois da perda da minha mãe, 3 anos atrás, então ele perdeu a raiz que ele tinha. Agora, falando de sociedade rondoniense, Euro Tourinho chega aqui, o Anísio nos contou um pouco da história do início lá, e tinha uma sinuca na frente, quando ele de repente parava ali e ia exatamente para o jornal para ajudar ali, quer dizer, aí começou toda aquela história e a vontade, inclusive, essa vontade de fazer, né, jornal, participar do jornalismo, inclusive, né? Isso. E na época nem existia essa coisa de curso, de nada, e ele era uma pessoa que gostava muito de ler e depois escrever, né? Na maquininha Olivetti, então ele sempre colocou muito as ideias dele, ele sempre foi uma pessoa aqui em Rondônia revolucionário, né? Nessa coisa do jornalismo. A maquininha Olivetti, que foi a parceira até o fim da vida, inclusive, até né? o fim. Ela está lá, que vai virar museu, né, para pesquisas, para saber da história. Vai estar lá naquele prédiozinho onde terminou o jornal Alto Madeira. Bom, o que o Euro deixa para vocês, como filhos? O que você tem de exemplo, por exemplo, assim, isso aqui é o diferencial da minha vida que meu pai deixou? É o que eu falei no início, né? Essa coisa do caráter, da honestidade. Ele nunca saiu dessa linha, né? E nunca permitiu que nenhum filho tivesse uma postura, né, contrária aos limites que a sociedade pregoa, as leis. Então, é isso que a gente prima hoje, né, ainda. Desde criança, nós sempre tivemos isso. Se nós chegássemos com uma borracha na escola que não era nossa, no outro dia você tinha que devolver. Ele dizia, isto não é seu, então devolva. E é por isso que ele deixa você, inclusive Serena falando conosco aqui, do seu pai, que se vai e fica a saudade, mas fica o exemplo, fica tudo que ele deixou, inclusive dessa formação ilibada que ele tinha. Exatamente, isso nós estamos tranquilos, conversamos muito esses últimos meses, né? Ele sereno, que queria ir bem, tranquilo, não dar trabalho para ninguém, né? E que a gente ficasse feliz,
que cada um ia ter seu tempo. E foi o que aconteceu na nossa família, cada um no seu tempo. Desses 9, estamos aí em 6 ainda e trabalhando nessa vida aí. Eurli Tourinho, a única filha de Euro Tourinho aqui falando conosco, contando um pouco dessa história, essa experiência dele, inclusive, só para lembrar você de casa mais uma vez, Eurli era exatamente o nome que ele assinava logo no começo, né? Assinava a coluna social. Muito bem, Eurli. Meus pêsames mais uma vez, meus sentimentos, mas com certeza fica na história e tudo que ele deu para vocês de experiência, de amor realmente, isso mostra que você fala exatamente dele, que continue na vida de vocês também. Muito obrigada, é isso que a gente vai levar e deixar, né, nessa terra que ele abraçou quando chegou aqui com 10 anos de idade. Ok, muito obrigado. Eurli Tourinho, portanto, filha de Euro Tourinho, aqui, nós no velório, acompanhando o velório desse jornalista que é ícone aqui em Rondônia.